Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com você sobre mais um livro de poesia. Esse livro que chama-se Meu Livro de Cordel, da autora brasileira Cora Coralina. Esse livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1976. Então, em 2026, esse livro vai estar completando 50 anos da sua primeira publicação. Cora Coralina é um pseudônimo, na verdade, da autora de um nome um pouco longo que chama-se Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Ela é uma autora brasileira goiana no século XIX, no ano de 1889. Então aqui a gente tem a Cora Coralina nascendo em um período em que o país ainda estava se desenvolvendo. Aqui a gente tem grandes escritores como Machado de Assis, Lima Barreto, dentre outros escritores grandiosos que a nossa literatura possui. E para que a gente possa ter então uma noção de tempo, em que esse tempo que a Cora Coralina viveu, em 1888, a princesa Isabel declarou a Lei Áurea, ou seja, abolindo ali a escravatura. E no ano seguinte, no ano de 1889, que foi o ano então que a Cora Coralina veio a nascer, houve a proclamação da República. Então, olha só que interessante. Essa escritora, ela viveu em um período totalmente de mudanças, de construção do Brasil que hoje a gente conhece, que ainda, na verdade, está em construção. E ela teve uma vida longa, então ela viveu seus 95 anos de idade. Então, ela veio a falecer ali no ano de 1985, também em Goiás. E eu fiquei aqui pensando, o que é um cordel? Eu me recordo que na escola nós tínhamos feiras de literatura, na verdade eram oficinas que falavam sobre livros, que me apresentaram grande parte dos escritores que hoje eu conheço que são escritores para o público infantil, como por exemplo a Ruth Rocha, Ferreira Goulart e Mário Quintana, tantos outros. Eu lembro nitidamente desses nomes na biblioteca da minha escola, das professoras falando a respeito desses escritores, e é uma lembrança muito boa, porque hoje eu conheço esses escritores, eu posso fazer a leitura dos livros, mas eu fui pesquisar um pouco a mais a respeito sobre o que é um cordel, como que se faz um cordel. Então, o cordel, ele veio para o Brasil possivelmente junto com os portugueses no século XVIII. Mas esse estilo de narrativa, de entregar uma escrita, de se formar a literatura, ficou mais assentado, ficou mais nítido no Nordeste, na parte Nordeste do Brasil. Então, é muito comumente nós vermos cordéis intimamente ligados com a parte Norte e Nordeste brasileiro. E o cordel, ele é feito, então, as pessoas colocavam suas cordas e vendiam os panfletos, as folhas, por escrito. E nesse cordel poderia ter, então, poesia, versos, rimas, folclore, o que se achasse de relevante. Mas o que muito tem em cordel, muitas vezes são poesias e poemas escritos por os escritores. Então, em Meu Livro de Cordel, a Cora Coralina vai nos explanar sobre aspectos da vida, aspectos da experiência que cada pessoa carrega na sua própria bagagem, na sua própria vida, aspectos da solidão, da confiança nas pessoas, do matrimônio, daquele primeiro encontro com aquela primeira pessoa amada, as primeiras sensações, as primeiras degustações de prazer, de lazer, da vida, de se sentir a vida, de sentir que está vivo. Esse livro, no momento que eu estava fazendo a leitura, eu fui me percebendo no sentido de coisas que às vezes estavam muito adormecidas, mas que com as palavras da Coralina nós percebemos um reviver, uma forma como se não tivesse nome, se ela conseguisse, como se conseguisse descrever muito bem tipos de sentimentos que às vezes nós não conseguimos expressar com as nossas palavras, apenas senti-los. E um ponto muito interessante nesse livro é que a gente vai percebendo também as mudanças do vocabulário. Então, aqui nós temos uma Cora Coralina no século XIX, século XX, escrevendo então seus livros, e a gente percebe como que é rico o vocabulário. Então, se a gente pega livros
dos séculos passados, a gente percebe tantas palavras que hoje estão em desuso. Mas o que ficou muito nítido para mim foi a capacidade que a Coralina teve de descrever sentimentos que muitas vezes estão ocultos no leitor, que não que formam vida a partir da leitura, tornam vida ou se forma numa vida, se forma numa expressão a partir do momento que tem exatamente aquilo que se gostaria de falar, mas que nunca se conseguiu dizer, porque não encontrava a palavra certa, a forma correta, ou até mesmo que se falasse poderia ser de uma forma mal interpretado. Mas agora a Coralina ela vai falar sobre de forma muito simples, ou que se formos colocar com nossas próprias palavras, pode ser que não sejamos muito claros, muitos objetivos. Então eu quero conversar aqui com vocês um pouco sobre os poemas que eu destaquei, que eu gostei muito e que me chamou a atenção. Esse livro ele é dividido em duas partes, então nós temos a primeira parte, que é a parte recheada de poemas, e a segunda parte, que é a finalização então desse livro. E aqui nós temos, então, contamos com cerca de mais de 30 poemas. São poemas estes que vai te fazer refletir sobre a simplicidade, sobre a pureza, sobre a forma correta de viver a vida, de refletir, que a Cora, ela vai dizendo coisas, ela vai nos fazendo refletir sobre essa questão da brevidade da vida, sobre o uso, essa forma utilitária que nós temos sobre a nossa própria vida, sobre o aproveitar as coisas simples, as coisas que são singelas, aproveitar o bom papo, a boa conversa, a boa convivência com as pessoas. Na sua poesia das pedras, ela vai dizer: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Que lindo! Eu achei simplesmente fantástico, porque essas pedras a gente pode traduzir, ou podemos pensar, ou podemos ter uma certa alusão de que sejam os problemas, de que sejam essa parte dura, indesejosa, que infelizmente, invariavelmente, a vida coloca na vida de todas as pessoas, que a vida tem esses tipos de pedras, esses tipos de problemas. Então, com essa bagagem de leituras de poemas que eu tenho feito, principalmente nesse ano, não sei o que aconteceu, eu tô lendo muitos poemas, eu tenho percebido que os poetas, eles sempre falam isso. Eles sempre colocam dessa forma, que com os problemas da vida, devido a esses problemas, que eles começaram a escrever o que eles escreviam e colocavam esses poemas. E não é diferente com a Coralina. Então, com esses problemas, com essas dificuldades, com a vida dura, com a forma carrancuda que às vezes a vida pode nos apresentar, ela fez dessas pedras, ela retirou as pedras e foi colocando as suas flores. Ou seja, foi colocando as suas experiências, a sua forma não carrancuda, não ríspida, não implacável de ser, mas colocou as suas flores, a sua singeleza de coração, a sua forma simples, tranquila, de ver a vida e de viver a vida. E um dos aspectos dos brasileiros, e que fica muito nítido, né, na recepção com estrangeiros, quer refugiados, essa fraternidade, esse apoio. Em um determinado momento, na poesia Barco Sem Rumo, a Cora Coralina ela vai contar uma história que estava se passando no ano de 1945. Então, 1945, aqui a gente tinha a Segunda Guerra Mundial ali na sua finalização. E existia um barco no mar que estava perdido e nenhum país queria que aquele barco entrasse ali nas suas terras. Simplesmente porque talvez poderia dar algum problema, poderia ser de tropas inimigas, poderia dar algum impacto político negativo. E aqui eles receberam então esse barco. E no final dessa poesia ela vai dizer: reparte com quem te recebe teu saber milenar judeu, meu irmão.
Não subestimes nossa ignorância e pobreza. Aceita com humildade o que te oferecemos, terra generosa e trabalho fácil. Come com ele o pão da fraternidade, bebe a água pura da esperança, aguarda tempos novos para todos. Convive com o meu povo pobre, compreende e procura ser compreendido. Mas um dos pontos que eu acredito que o Brasil tenha é essa questão de ajudar a outra pessoa quando outras pessoas estão precisando. Então o brasileiro ele se move, os civis se movem, os civis se compadecem de outras pessoas. E isso fica claro, ela quis expor também aqui na sua poesia essa mão amiga que o brasileiro, acredito que sempre teve nessa terra. Então, a Cora, ela vai ressaltando as qualidades dos homens e das mulheres brasileiros, essa receptividade que as pessoas possuem com a causa do próximo e ajudar o outro. Ressalta a importância do homem e também das mulheres sobre essa questão das mãos trabalhosas, das mulheres que são realmente que labutam. E em um determinado momento ela até mesmo vai falar que ela é mais doméstica do que intelectual e que tudo que ela entende é sobre a vida dela e por isso que ela escreveu as poesias. E é uma poesia, na segunda parte que consta, Cora Coralina, quem é você? Então aqui ela vai responder quem é essa Cora Coralina. É como se fosse uma biografia em forma de poesia. Ela disse: sou mulher como outra qualquer, venho do século passado e trago comigo todas as idades. Nasci numa rebaixa de serra, entre serras e morros, longe de todos os lugares, numa cidade de onde levaram o ouro e deixaram as pedras. Junto a estas, decorreram a minha infância e adolescência. Aos meus anseios respondiam as escarpas agrestes. E eu fechada dentro da imensa serrania que se azulava na distância longínqua. Numa ânsia de vida, eu abria o vôo nas asas impossíveis do sonho. Venho do século passado, pertence a uma geração ponte entre a libertação dos escravos e o trabalhador livre, entre a monarquia caída e a república que se instalava. Todo o ranço do passado era presente, a brutalidade, a incompreensão, a ignorância, o carrancismo, os castigos corporais nas casas, nas escolas, nos quartéis e nas roças. A criança não tinha vez, os adultos eram sádicos, aplicavam castigos humilhantes. Tive uma velha mestra que já havia ensinado uma geração antes da minha. Os métodos de ensino eram antiquados e aprendi as letras em livros superados de que ninguém mais fala. Nunca os algarismos me entraram no entendimento. De certo, pela pobreza que marcaria para sempre minha vida, precisei pouco dos números. Sendo eu mais doméstica do que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e raciocinada, e sim impelida por um impulso incontrolável. Sendo assim, tenho a consciência de ser autêntica. Nasci para escrever, mas no meio, o tempo, as escrituras, as criaturas e fatores outros contramarcaram minha vida. Sou mais doceira e cozinheira do que a escritora, sendo a culinária a mais nobre de todas as artes, objetiva, concreta, jamais abstrata, aqui está ligada à vida e à saúde humana. Nunca recebi estímulos familiares para ser literata. Sempre houve na família, senão uma hostilidade, pelo menos uma reserva determinada a essa minha tendência inata. E aí mais pra frente ela vai dizer: sobrevivi me recompondo aos bocados, a dura compreensão dos rígidos preconceitos do presente. Nenhum primeiro prêmio, nenhum segundo lugar, sem menção honrosa, nenhuma láurea, apenas a autenticidade da minha poesia arrancada aos pedaços do fundo da minha sensibilidade e este anseio. Procuro superar todos os dias minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. E aí ela finaliza: quem sentirá a vida dessas páginas? Gerações que hão de vir, de gerações que vão nascer. E ela fala também sobre a paternidade. Então ela vai dizer que sempre sentiu muita falta do seu pai, e essa frase ficou muito marcada dentro de mim. Ela disse: e fiquei sempre pequenina na grande falta que fez meu pai. E aí, para finalizar, de pedra foi o meu berço, de pedras têm sido meus caminhos.
Então ela inicia esse livro falando sobre pedras, finaliza ele falando sobre pedras. Ela fala sobre esses exemplos, essas alusões de objetos, de coisas para se referir à vida. Então, por exemplo, pedras, coisas que são difíceis, vento para instabilidade e algo que são mais relacionados a esse tipo de simbolismo para representar a nossa vida. É um livro que quando você vai fazendo cada vez mais a leitura, você vai entrando, você vai entendendo o tempo da Cora Coralina. E, inclusive, ela vai dizer em um determinado momento que uma das pessoas que ela mais gostava na infância era de uma escrava, de uma ama que ela tinha. Então, ela foi, vou dizer, uma sobrevivente do seu tempo, conseguiu escrever, conseguiu passar por cima das suas próprias pedras ou retirar as pedras e colocar as suas flores. É um livro que te faz refletir sobre, sabe, sobre coisas que são intrínsecas mesmo, sobre coisas que são razoáveis, importantes ou não tão importantes, mas que fazem muita diferença quando você realiza essa reflexão, quando você pensa sobre essas coisas. Então, um livro de poemas, de poesias, simples, fácil, facílimo de fazer a leitura, muito gostoso, amei conhecer, esse foi o meu primeiro contato com a Cora Coralina e quero muito fazer a leitura de outros livros dela. Lindíssima, gente, lindíssima essa Cora Coralina, ela é uma fofa. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo a contribuição de vocês nos comentários, que eu gosto de fazer a leitura, gosto muito quando vocês colocam a contribuição de vocês aqui no comentário. E é isso, e a gente vai se ver então no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro livro.